É um plano para reduzir a dívida pública portuguesa de 130% para 92% do PIB. PS e Bloco de Esquerda mostraram que é possível, quase de imediato. O documento prevê uma nova estratégia de gestão interna da dívida e sugestões de renegociação com as instituições europeias. O Governo aceita a primeira, não subscreve o documento pela segunda, mas António Costa promete refletir sobre esta solução que agrada a Marcelo Rebelo de Sousa. No topo das recomendações, fazer empréstimos de curto prazo pelos quais pagamos juros baixos e deixar de apostar nas maturidades onde Portugal paga mais caro pelo dinheiro que vai buscar aos mercados. Essa parte depende de Portugal, é mais fácil de executar e é muito interessante. Isso é normalmente o que fazem os credores com pior qualidade e foi o que aconteceu a Portugal até 2011. Fruto do resgate que Portugal pediu nessa altura, o país gasta hoje em juros mais do que investe em educação ou saúde, 8 mil milhões de euros por ano. Para cortar a esse número 430 milhões, já em 2017, um dos caminhos agora propostos passa por reduzir as provisões que o Banco de Portugal reserva para fazer face a imprevistos. As únicas provisões justificadas são aquelas que são fundamentadas. E, portanto, cada euro que é feito de uma provisão que não é fundamentada é um euro a mais de provisões e é um euro a menos para o Orçamento de Estado. É ir simplesmente deitar a mão às reservas do Banco de Portugal, que já se percebeu é isso que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda querem. E este é o ponto essencial, talvez hoje se perceba um bocadinho melhor, esta guerra que tem sido movida contra o Governador do Banco de Portugal e contra o Banco de Portugal. Bem, isso nem merece comentários, então quer dizer, muito obrigado. A medida obriga a mudanças na legislação que regula o funcionamento do Banco Central. Se o Banco de Portugal aumentar os dividendos, e aquilo que aconteceu este ano no Orçamento de Estado já foi resultado do nosso trabalho, não caiu do céu, paga mais impostos para o erário público, isto não é austeridade, mas é consolidação orçamental. Se nós renegociarmos, amortizarmos antecipadamente os empréstimos do FMI, nós reduzimos os juros, isto não é austeridade, isto é consolidação orçamental. E nisso é ir fazendo aquilo que o governo anterior fez e o atual governo tem feito. Ainda assim, o Governo não se compromete com o documento. O Governo entende que não deve assinar este relatório. Naturalmente, não reflete, em alguns aspectos, a estratégia de gestão de dívida que o Governo tem prosseguido e que defende. Como sabe, relativamente à situação, isso é um assunto que para nós é ponto claro, é uma matéria que só no quadro europeu poderá ser alguma vez tratada e refletida. O PCP critica tanto este princípio como o que diz ser a brandura do documento conjunto dos parceiros da geringonça. A solução para ter dinheiro para investir no país, não pagar. Pelo menos não a totalidade dos 243 mil milhões que estamos a dever. Essas microsoluções, portanto, são insuficientes, é preciso dar passos adiante. Na medida em que aquilo que é proposto não toca na questão dos montantes, deixa de fora, no essencial, portanto, aqueles que especulam com a dívida. O que o grupo de trabalho propõe, pagar tudo, mas pagar com um juro 3 vezes mais pequeno e durante um período 4 vezes maior do que aquilo que está contratualizado. Noutra vertente, deverá o país garantir que a dívida que o BCE comprou nos últimos 3 anos não terá nunca que ser amortizada, apenas gerida. Julgo que isso não tem grande viabilidade, mas essa talvez seja a razão porque o Governo não quis subscrever o dito relatório. A expectativa sobre termos uma Europa que acompanhe esta ideia, nós somos mais céticos do que o Partido Socialista neste processo. Se não houver essa disponibilidade por parte dos credores, tem que ter a capacidade de enfrentar a União Europeia, as imposições da União Europeia e os interesses do grande capital. O PCP quer que o tema dívida seja tratado por todos os partidos em sede de um grupo de trabalho permanente no seio da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República. Os comunistas avançam que o PS já terá dado o seu acordo à proposta. O tema é interessante e é o tema de conversa para uma das duplas do Jornal 2, com o Manuel Pizarro e o Nuno Camilo. Boa noite aos dois. Nuno, Pedro Passos Coelho diz que esta não é uma boa solução. Falar da dívida, o PSD tem dito isto várias vezes, não é nunca uma boa solução, porque os mercados podem se assustar, podemos ter juros a subir.
Mas não será este o momento para se falar da dívida e se conseguir encontrar uma solução? Nós primeiro temos de perceber o que é que a geringonça quer. Há 4 meses atrás o ministro Augusto Santos Silva dizia numa comissão de orçamento que não era para reestruturar a dívida era para estar como está, e passados 5 meses vemos o secretário de Estado João Leão a dizer, na verdade, temos que renegociar a dívida. Portanto, isso é que cria instabilidade aos mercados. No entanto, também não se consegue perceber... Mas a alteração de prazos já foi feita, inclusive no governo do PSD. Mas a alteração dos prazos foi antecipação de pagamentos. E aí o governo do PSD e do PP conseguiu não só com a antecipação reduzir já a dívida, e estamos a falar em muitos milhões de euros que foram reduzidos, como também conseguiu fazer algo que o governo do Partido Socialista e da geringonça não fez em 2016 e que agora em 2017 começou a fazer, que é antecipar pagamentos. Manuel Pizarro, a Europa vai aceitar uma redução como é proposta neste documento? Vamos ver, eu acho que o documento está feito com muita moderação e com uma certa sagacidade. Propõe, aliás, 2 tipos de medidas bastante distintas. Um primeiro grupo de medidas para os quais nós não precisamos da Europa. São medidas que podem ser resolvidas exclusivamente no quadro nacional. A questão do Banco de São Portugal 4 e dos medidas. dividendos. As provisões que o Banco de Portugal faz, que não têm nenhuma comparação com o que se passa no resto da Europa, portanto, o que se propõe é que siga o mesmo modelo de provisões que segue o resto da Europa. Parece que isso está até muito avançado já. O Banco de Portugal deixa dinheiro de lado para eventuais problemas. Para eventuais problemas de incumprimento no pagamento das dívidas. Mas os outros bancos centrais não o fazem. Portanto, aparentemente, essa será uma medida por excesso que talvez não se justifique. Por outro lado, a redução das maturidades das dívidas propõe-se uma redução muito moderada, mas a redução da maturidade da dívida de 6 anos e meio para cerca de 5 anos permitirá também uma poupança bastante significativa nos juros. Nós sabemos que temos conseguido muito bons resultados nos juros de curto prazo. Neste mês conseguimos uma vez mais empréstimos de curto prazo com juro negativo. A antecipação dos pagamentos ao FMI, até um certo montante, é também muito útil, já foi feito anteriormente, e prosseguir esse esforço. E, por outro lado, uma melhor gestão da almofada financeira, porque se constata que há um conjunto de entidades públicas que, não estando obrigadas a depositar o seu dinheiro no Instituto de Gestão do Crédito Público, estão a obrigar a que a margem de empréstimos obtidos seja maior. Estas 4 medidas, por si só, que só dependem de nós, e que eu acho que são consensualmente medidas de boa gestão, permitirão poupar só no próximo ano 410 milhões de euros em juros. E eu acho que essas são medidas, e além disso tem um sinal muito importante, é que Portugal, antes de negociar com a Europa medidas que de facto não dependem de nós, faz tudo o que pode para gerir de forma mais eficiente a sua dívida. Isso soma-se, de facto, a uma proposta de eventual modelo de reestruturação da dívida que me parece feita em termos, uma vez mais... Mas isso é preciso um consenso, claro, um consenso europeu. Não há nenhuma dúvida, pois por isso é que estas medidas estão separadas. Agora, mesmo essa medida está proposta em termos de enorme moderação, porque, aliás, assenta num princípio, que é o princípio de que não há nenhum corte da dívida. Isso é que poderia ser perturbador. Não há nenhum perdão na dívida. Há uma modificação nas condições de pagamento da dívida. Essa é, até um certo ponto, uma operação normal. Evidentemente que essa operação não depende, no essencial, de quem tem a dívida. Depende, no essencial, do credor. Exige uma negociação. Agora, é muito... E um dos maiores credores, o que este documento hoje mostra é que há caminhos alternativos e nós temos obrigação de explorar até ao limite, com moderação e com o espírito de diálogo, os caminhos alternativos. É verdade o que o Dr. Manuel Pizarro acabou de dizer, no entanto esqueceu-se de um detalhe muito importante. É que neste momento o que vai acontecer é que nós vamos honorar as gerações futuras em mais 45 anos do que aquilo que estava previsto, e quando nós alargamos qualquer empréstimo tem que haver reajustamentos. Mas será que nós conseguimos pagar esta dívida com as medidas todas que vemos? O crescimento deste ano foi seriamente condicionado, toda a gente reconhece isso, pela necessidade de ter um déficit nos 2% ou nos 2,1%, abaixo dos 3%. Se não tivéssemos essa obrigação, se calhar o país tinha crescido mais. E se por aí adiante a economia poderia funcionar de outra forma. Claro que sim. Mas nós, com o Partido Socialista e com o governo da geringonça, parece que estamos num país das maravilhas. Porque, na verdade, aquilo que acontece... Mas não estamos. Porque acontece em relação ao orçamento... Temos este problema, a dívida, e temos que o resolver. A dívida, e, por exemplo, em relação ao ano de 2016, o que aconteceu é que o governo conseguiu atingir algumas metas porque fez cativações orçamentais muito grandes e relevantes que condicionou a economia do país e estrangulou
estimulou muitas pequenas e médias empresas. Esta não seria uma forma de este governo, os próximos governos, terem mais dinheiro para gerir? Estamos a falar, só na gestão da dívida, de tanto dinheiro como gastamos na saúde, mais do que gastamos na educação. É verdade, mas se nós conseguirmos reduzir a dívida, que é o que o Partido Socialista quer, mas vamos continuar a tê-la para gerações futuras e prolongar o endividamento mais 45 anos, vamos estar a condicionar o futuro de muitas gerações. A solução é aquilo que o partido anterior do governo, do PST e do PP fez, que é fazer pagamentos antecipados e tomar medidas de reestruturação. A solução é cortar salários, cortar pensões, fazer com que as pessoas sofram de uma austeridade sem limites que causam um sofrimento enorme e que põe em perigo o futuro do país, porque desapareceu todo o investimento produtivo. Essa manifestamente não é a solução. O que nós esperaríamos é que o PSD reconhecesse que o governo, seguindo um caminho completamente diferente, que repôs às pessoas aquilo que eram os direitos elementares que elas tinham e está a fazê-lo e a acentuá-lo, ainda assim está a cumprir as metas orçamentais, e isso é que o PSD devia reconhecer e ajudar. Por uma vez na vida, em vez de falar do diabo que vem aí, podiam dar uma ideiazinha concreta para medidas concretas, se têm medidas alternativas. O Dr. Manuel Pizarro, não se pode esquecer que o PSD já deu um sinal, e foi o PSD que fez a antecipação dos pagamentos e que o governo atual copiou a ideia, e bem, ainda bem que o fez. Mas é importante colocar a economia a funcionar. Hoje temos um número que vou detalhar já a seguir, olhando para o desemprego, abaixo dos 10%. Pedro Passos Coelho reconhece que é um bom número e diz que se deve à política que foi seguida pelo PSD. Também, como é óbvio, não é um governo que está há cerca de um ano que vai conseguir resolver o problema imediato do emprego. Nós temos que ver que é assim. Na geringonça também há lugar para o PSD. Se querem entrar para a geringonça também não há problema nenhum. Agora, eu acho isto notável. Andaram a dizer que o aumento do salário mínimo ia pôr em perigo a retoma da economia. Afinal, a economia retomou e durante um ano foram criados 150 mil postos de trabalho. Então o que é feito do discurso catastrofista sobre as medidas orçamentais do governo e sobre o aumento do salário mínimo? Afinal, não aconteceu nada, mas não. Agora, como os resultados são bons, não tem a ver com a geringonça, tem a ver com o governo anterior. Olha, como eu estou de bom espírito, até aceito isso, porque já é bom sinal que o PSD, em vez de nos acenar com o diabo, reconheça que as coisas estão a correr bem. Mas isto, lá está, o país das maravilhas, porque no país real aquilo que aconteceu foi que a alteração... Não é a prova do algodão, como diz o Não, para já não. Dudu, o desemprego não diminuiu. Não, vamos ao essencial. O emprego não aumentou. Vamos ao essencial. O que aconteceu, as pessoas não estão a viver melhor. Com o aumento do salário mínimo nacional, tivemos empresas que, como têm as suas planificações dos seus orçamentos em termos de custos, nomeadamente de contratação pública, tiveram prejuízos que tiveram que os assumir porque não havia forma de os pagar. Um ano em que abriram mais empresas do que fecharam. É verdade, mas ainda bem que isso aconteceu. Mas isso é o resultado económico do que vem de trás. Não foi o Partido Socialista que chegou, abriu a porta e que resolveu o problema passado 15 dias. Então simples quanto é isto. O que eu acho notável, e até acho que é, num certo sentido, um pouco desumano, que venham discutir o valor do salário mínimo, que é, apesar de tudo, 557 euros. Continua muito longe daquilo que devia ser para as pessoas terem boas condições de vida. E ainda por cima, você sabe que esse valor foi acordado na concertação social. Acordado na concertação social. Portanto, eu não consigo perceber como é que o PSD se quer colocar contra tudo e até já se quer colocar contra os acordos da concertação social. Mas não consigo perceber o radicalismo em que estão mergulhados. Mas o salário mínimo só pagam as empresas que querem pagar esse. Porque todas as empresas que tenham condições e que possam pagar mais, essa é a base. Pronto. Mas há muita gente a ganhar muito mais acima disso. Mas isso é verdade, mas infelizmente, isso é que me preocupa, é que ainda há muita gente que só ganha o salário mínimo, e por isso nós temos que continuar a apostar no crescimento do salário mínimo, porque as pessoas têm direito a um mínimo de dignidade na sua vida pessoal e familiar, e francamente o salário mínimo é baixo. Vamos ao país real, rapidamente, só dizer que na altura que nós tivemos o aumento do salário mínimo nacional, foi na altura que houve a alteração da lei do arrendamento, que incrementou mais custos para as empresas, foi na altura em que houve a certificação da faturação, que aumentou os custos para as empresas, e foi na altura que houve a alteração da circulação dos transportes, em que tem que se fazer as guias de transporte eletrónicas e que incrementou mais custos para as empresas. Portanto, as empresas estão disponíveis para aumentar os salários a partir do momento em que também não andem com outras taxas de esforço paralelas. Estão disponíveis para contratar. Contrataram 150 mil pessoas. Voltaremos a esta conversa um destes dias. Obrigado aos dois por terem vindo ao Jornal de hoje, Nuno e Manuel, a olhar para os números apresentados para a reestruturação da dívida. Outro número a marcar o dia de hoje, o do desemprego, desceu em fevereiro para 9,9%, o valor mais baixo